Iniciando com a evolução das teorias administrativas, como definição de administração. Administração é um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas da organização. Essa definição é de Da Silva, 2007. Como definição, ela é muito simples, né? Porque basta você gerir adequadamente os recursos que tudo vai dar certo. E, na verdade, todos nós sabemos que não é tão simples assim, né? E é esse detalhamento que nós vamos trabalhar um pouquinho em cada um dos nossos temas, né, durante essa aula. Como introdução à administração, de Taylor aos nossos dias, a evolução dos trabalhos ocorre em um ritmo vertiginoso. Vemos hoje uma diversidade de novas propostas para a gestão dos negócios. Isso é uma verdade muito tranquila, porque na época de Taylor, lá nos anos 1900 aproximadamente, a concorrência entre as empresas era praticamente inexistente. E tudo que era produzido tinha o seu destino praticamente certo. Então as mudanças aconteciam de uma forma bastante lenta e aí começam todos os problemas da administração, já que as empresas começavam a se organizar para desenvolver cada vez mais produtos, mas ainda de forma bem incipiente, bem lenta, como a gente vai poder observar mais para frente. A origem da teoria geral da administração. Empresas foram impulsionadas ou transformadas pela Revolução Industrial. Entre 1780 e 1840, houve profunda transformação econômica e social, quase extinção do artesão e do homem do campo. Entre 1840 e 1895, o processo de industrialização se estendeu a vários países. Surgimento do sistema parlamentarista. Na verdade, a administração começa por ocasião da Revolução Industrial, que nada mais é do que o evento da primeira máquina a vapor que deu certo. A partir daí as transformações acontecem e houve um êxodo muito grande do pessoal do campo para as cidades. E aí acabou prejudicando a infraestrutura da cidade, até porque elas não estavam receptivas a esse contingente que se transformou e que se mudou assim tão rapidamente. A evolução foi bastante significativa nesse sentido. A administração científica, Frederick Taylor, 1856-1915, estudo de tempos e movimentos dos trabalhadores, padronização, racionalização do trabalho e seleção científica do trabalhador. Na verdade, a primeira sistematização da administração acontece com Taylor e ele teve engenheiro de formação, tinha uma grande preocupação com a divisão do trabalho e com a racionalização dos métodos e procedimentos. O seu foco era a especialização do trabalhador e quanto mais especializado esse trabalhador fosse, maior era o rendimento que esse trabalhador iria trazer para as empresas. E, no fundo, o que estava se buscando aí era também a melhoria do desempenho de cada uma das empresas. O plano de incentivo salarial, fundamentado no número de unidades produzidas, ele foi o primeiro a introduzir uma alteração no salário dos operários, já que até então os salários, quando muito, eles eram pela produção do grupo que estava trabalhando, e ele introduziu essa especialidade aí, que é de pagar salário de acordo com a produção. E para isso ele treinava exaustivamente os trabalhadores para que eles pudessem não só produzir mais, mas também ganhar mais e com isso reverter em prol da própria produção da empresa. E futuramente Taylor foi muito criticado por essa metodologia adotada. Henry Ford, 1863 até 1947, com o desenvolvimento das técnicas tayloristas, nasceram a linha de montagem e a produção em massa. Agilidade na produção, redução dos custos e do tempo de fabricação, integração vertical e horizontal. Na verdade, Taylor acabou sendo consultor de Ford e acabou trazendo para o Ford toda a experiência que ele adquiriu nas empresas anteriormente vivenciadas. E ele acabou também especializando os trabalhadores da fábrica de Ford, a ponto de
essa fábrica ser uma verticalização total, ou seja, Ford produzia desde a extração do minério de ferro até a entrega do carro pronto. E isso eram os próprios empregados, os próprios operários que acabavam desempenhando cada uma dessas atividades, suportadas também pela assessoria de Taylor aí. A crítica ao modelo, a principal crítica é a alienação do trabalhador em virtude de a qualificação profissional ficar restrita ao conhecimento necessário para a execução de uma tarefa. Na verdade, Taylor acabou esquecendo da vontade do trabalhador. Então, o que interessava era toda uma divisão do trabalho, toda uma especialização e uma racionalização independente de quem quer que fosse trabalhar com ele. Bastaria que esse trabalhador seguisse as orientações e o treinamento para que tudo funcionasse de acordo com o que Taylor e Ford preconizavam. E isso aí acabou sendo bastante complicado ao longo do tempo. Inicialmente funciona, todo mundo quer ganhar mais dinheiro e acaba ganhando. Depois de um certo tempo, a vontade do homem também começa a querer ser manifestada e aí é que as coisas começaram a se complicar e a evoluir de uma outra forma. A administração clássica, Henry Fayol, 1841-1925. Voltada para a estrutura da organização com ênfase na cúpula. Então, olha só o que estava acontecendo. Taylor estava nos Estados Unidos e também desenvolveu uma teoria só que voltada fortemente para a área de produção. Paralelamente, quase que simultaneamente, Fayol desenvolveu na Inglaterra a sua teoria voltada basicamente para a administração, mas também focava a especialização como uma das molas mestras dessa teoria. A organização deveria ser regida por 14 princípios que serviriam para toda e qualquer organização. Identificação das 5 funções da gerência administrativa. As 5 funções está diretamente ligada ao ato de coordenar, planejar, controlar e assim por diante. E os 14 princípios, eu não vou enumerar os 14, mas ele está diretamente ligado à linha de comando, a equidade no tratamento entre as pessoas, ou seja, não ter diferenciação, e a estrutura rígida em termos de cargos e também de remuneração. A remuneração era outro ponto de destaque aí para Fayol, onde ele procurava pagar salários iguais para funções semelhantes, pelo menos. Considerações: a obsessão pelo comando. Fayol centrou seus estudos na unidade de comando, na autoridade e na responsabilidade, a empresa como um sistema fechado, o planejamento era o foco central da gestão e a organização era vista de forma isolada do ambiente. Talvez esse tenha sido o grande problema de Fayol, é considerar a empresa como um sistema fechado, ou seja, onde tudo acontecia dentro dela e para ela mesma, esquecendo o foco principal, que era o cliente, que eram os fornecedores, que já naquela época tinha essa interação como ela existe hoje. Mas ele administrava internamente e tudo começava e terminava dentro da empresa para esse tipo de administração preconizado por Fayol. A manipulação dos trabalhadores, sua teoria também foi taxada de tendenciosa por explorar os trabalhadores. Assim como Taylor, ele também acabou explorando, entre aspas, esses trabalhadores. Na verdade, quando você tenta sistematizar, quando você exige uma maior produtividade, dependendo do ângulo que você considere, você acaba sendo aí um explorador ou não, ou também dando oportunidade para que as pessoas possam trabalhar mais e com isso ganhar mais. Fayol também tinha a preocupação com o empregado, com o ganho dele. Mas, de qualquer forma, os críticos da teoria foram impiedosos e implacáveis e não o perdoaram também, assim como Taylor também não foi perdoado. Contraposição das teorias de Taylor e Fayol. Taylor, chão de fábrica e adoção de métodos racionais e padronizados, máxima divisão de tarefas. Como eu já falei, o foco era na produção, era na segmentação de cada uma das atividades, o estudo de tempos e movimentos a ponto de considerar aí o homem como sendo uma máquina produtora e com resultados, né? Porque realmente a teoria dele, os estudos dele e o que ele acabou introduzindo nas empresas acabaram
para a época, trazendo grandes e significativos resultados. Para Fayol, gerência administrativa e estrutura formal da empresa, adoção de princípios administrativos pelos altos escalões, ou seja, todo o pessoal pertencente à alta direção da empresa tinha a prática dos 14 princípios, das 5 funções da administração, de uma forma bastante homogênea e de uma forma bastante intensa também. Claro, a prática desses princípios acabaram levando aí os funcionários também a uma especialização. Fayol tinha uma característica bastante interessante, que ele achava que o funcionário deveria ser altissimamente especializado naquilo que ele estava fazendo. Então, tempo no cargo, por exemplo, se nós fizermos uma comparação com os tempos de hoje, era uma heresia. 10 anos para ele era pouco tempo que alguém ficasse realizando as atividades no mesmo cargo. Ou seja, como as mudanças eram muito pequenas naquela época, 10 anos fazendo a mesma coisa, acho que dá para imaginar como é que as pessoas também se sentiam sob a gestão de Fayol.